Imagina um domingo de manhã bem típico, sabe? Brasil, início ali da década de 1970. Um cenário bem tradicional. Exatamente. Um pastor está lá pregando para sua congregação, a estética do ambiente é profundamente tradicional, ternos alinhados, vestidos compostos, bíblias abertas. Hinos clássicos ressoando nas paredes, né? Isso. Aquele homem no púlpito parece o retrato perfeito da ordem, do conservadorismo e daqueles valores tradicionais. Mas, numa terça-feira, de forma totalmente repentina, esse mesmo homem simplesmente desaparece nas salas de interrogatório do regime militar. Pois é, uma quebra total de expectativa. Total. E hoje nós vamos fazer um mergulho profundo, explorar um lado da ditadura brasileira que, honestamente, raramente chega aos livros didáticos ou aquelas conversas mais amplas sobre o período. Olha, antes da gente dar o próximo passo nessa nossa exploração, eu preciso fazer uma pausa essencial. Claro, manda ver. Para quem nos ouve, é vital estabelecer logo de cara a premissa fundamental da nossa jornada de hoje. Os registros que a gente vai analisar tratam do período do regime militar brasileiro, de 1964 a 1985. Que é uma era histórica extremamente sensível, né? Sensível, dolorosa e altamente polarizada. Por isso, é necessário deixar absolutamente cristalino que este programa não está tomando qualquer partido político. Sem dúvida. Zero partidarismo. Zero. Nós não estamos aqui para endossar visões de esquerda, de direita ou qualquer agenda ideológica, sabe? O nosso objetivo hoje, a nossa única métrica de trabalho, é relatar e transmitir de forma estritamente imparcial os fatos. Exato. Os registros documentais e as ideias contidas nos arquivos históricos sobre a perseguição, prisão e tortura de líderes evangélicos nesse período. Perfeito. A nossa bússola aqui é sempre a busca pelo conhecimento histórico, pela clareza dos fatos documentados, né? Sempre. E o motivo pelo qual esse recorte específico é tão intrigante é porque, quando a nossa audiência pensa na repressão do Estado naqueles anos, existe uma imagem quase automática que vem na mente. O senso comum aponta para um lado só. Exatamente. A memória coletiva foca nos estudantes universitários em passeatas, naqueles líderes sindicais organizando greves no ABC Paulista. Nos intelectuais, jornalistas da imprensa alternativa. Sim, ou nos artistas compondo músicas de protesto. Essa é a face clássica, a face conhecida da resistência. Com certeza. Mas a pesquisa histórica recente lança luz sobre um extrato social completamente diferente. Pastores, seminaristas, professores de teologia e leigos ligados a igrejas protestantes históricas. Pessoas que não necessariamente seguravam cartazes nas ruas, mas que acabaram no centro do furacão repressivo. Certo, vamos destrinchar isso. Como exatamente essa engrenagem do Estado capturou um grupo que, à primeira vista, parecia tão distante da subversão armada ou daquela militância política tradicional? Bom, para entender a mecânica dessa captura, nós temos que olhar para a própria anatomia do Estado após o golpe de 31 de março de 1964. Tá, como as coisas se estruturaram lá dentro? Isso. O que se instalou no país não foi apenas uma troca de poder, mas a estruturação de um aparato de inteligência e repressão de proporções industriais, sabe? Uma máquina mesmo. Uma máquina pesada. Isso ganhou uma musculatura gigantesca com a criação do DOI-CODE, que é o Destacamento de Operações de Informação Centro de Operações de Defesa Interna. Trabalhando junto com o DOPS, né? O Departamento de Ordem Política e Social. Exatamente. Trabalhando em tandem com o DOPS. E o que as pessoas muitas vezes não percebem sobre a doutrina de segurança nacional que guiava esses órgãos é que ela era incrivelmente abrangente. Abrangente como? O Estado não estava procurando apenas pessoas com armas. Ele estava procurando, entre aspas, ideias subversivas. Nossa, então era uma vigilância ideológica em escala nacional. Precisamente. E é por isso que pastores e seminaristas entraram no radar. A engrenagem da inteligência não fazia distinção de vestimenta ou de religião, entende? Fazia sentido para eles vigiar qualquer um. Total.
O doicode não se importava se a reunião era de um sindicato operário ou um estudo bíblico na escola dominical. Sério? Sim, se as ideias debatidas ali envolvessem a defesa dos direitos humanos, críticas à desigualdade social ou denúncias contra a violência do Estado, Aquelas pessoas já viravam alvo. exato, passavam a ser monitoradas, fichadas e eventualmente caçadas. Isso me faz pensar numa analogia de uma rede de pesca cega, sabe? Boa analogia. Uma rede que puxava qualquer um, focando apenas no comportamento, independentemente de quem a pessoa era. Mas ainda assim, isso me gera um atrito mental tremendo. Como assim? É que o meio evangélico daquela época sempre carregou na percepção popular uma imagem de reverência à autoridade. Romanos 13, que fala sobre a submissão às autoridades governantes, é um texto exaustivamente pregado. Ah, sim, sem dúvida. Então eu tento entender a dinâmica interna, o que estava borbulhando dentro dessas igrejas. Pois é. Porque, de repente, lideranças religiosas estariam confrontando um regime que, em teoria, defendia a tradição, família e propriedade, pilares que muitas dessas próprias igrejas também defendiam. O que é fascinante aqui é a quebra dessa ilusão de que o meio evangélico era um bloco uníssono. Eles não eram unidos nesse pensamento, então? De jeito nenhum. A história nos mostra que, na verdade, a Guerra Fria e a polarização política racharam o protestantismo brasileiro ao meio. Literalmente dividido. Dividido. De um lado, nós tínhamos uma vasta ala institucional e conservadora que não apenas tolerava, mas apoiava ativamente o golpe militar. Apoiava mesmo. Sim, para muitas dessas lideranças, havia um pânico genuíno, um pânico profundo do comunismo. O regime militar era visto por eles como um escudo providencial, sabe? Uma salvação contra o tal perigo vermelho. Isso, uma barreira necessária que protegeria a nação do ateísmo marxista e da dissolução moral. Pera, então não estamos falando apenas de um Estado atacando a igreja de fora para dentro. Não mesmo. Nós estamos falando de um cenário onde partes da própria igreja aplaudiam e colaboravam com o Estado que estava prestes a perseguir seus próprios membros. É bizarro, né? É como uma doença autoimune, onde o organismo perde completamente a comunicação interna e começa a atacar suas próprias células, achando que está se defendendo. Nossa, essa analogia da doença autoimune ilustra de forma muito precisa o que acontecia nos bastidores. A fratura era profunda. Fico imaginando o clima nas igrejas. Era tenso, porque do outro lado dessa mesma moeda, dentro das mesmas denominações, havia estudantes de teologia, leigos e pastores que liam o mesmo evangelho. E chegavam numa conclusão totalmente diferente. Uma conclusão radicalmente diferente. Eles olhavam para as Escrituras e viam uma ordem direta para proteger o oprimido, defender os pobres e denunciar a tirania. A tal ala progressista. Exato. Essa ala progressista e ecumênica começou a se organizar, a abrigar perseguidos políticos e a levantar a voz contra a violência. E aí a rede cega pegou eles. Pegou. E, tragicamente, muitos desses indivíduos foram delatados aos órgãos de repressão, não por espiões infiltrados, mas por membros de suas próprias comunidades religiosas. Meu Deus! Delatados pelos próprios irmãos de fé. A complexidade humana no seu auge mesmo. É de cortar o coração. E para tirar isso do plano abstrato da teologia e da sociologia, a gente precisa olhar para os rostos reais dessa história. Quando examinamos os arquivos, quem exatamente estava caindo nessa rede? Estamos falando de quais igrejas? Olha, os registros apontam de forma esmagadora para as chamadas igrejas protestantes históricas. Estamos falando de presbiterianos, metodistas, luteranos, batistas e anglicanos. Uma lista grande. Muito grande. Havia também um foco repressivo fortíssimo contra as organizações da juventude evangélica, que eram espaços de muita efervescência intelectual. A juventude sempre na linha de frente, né? Sempre. A UCEB, que é a União Cristã de Estudantes do Brasil, e a CEB, Confederação Evangélica do Brasil, foram alvos de um desmantelamento brutal por parte do Estado. A juventude estava na vanguarda do questionamento. E ao olhar para os registros dessas pessoas, existem 3 trajetórias específicas que cristalizam o quão diversa foi essa resistência baseada na fé. 3 perfis fascinantes.
3 nomes que mostram mecânicas completamente diferentes de enfrentamento. O primeiro é o reverendo Jaime Wright, um pastor presbiteriano. E, cara, a atuação dele parece quase um roteiro de espionagem. É coisa de cinema. Sim, ele não pegou em armas, ele não foi para as ruas jogar pedras na polícia, ele operou nas sombras da burocracia estatal. A atuação de Jaime Wright é um dos capítulos mais extraordinários da história documental do país. Ele percebeu que a máquina de tortura do Estado deixava rastros de papel. A papelada, claro. Regimes adoram registrar tudo. Eles amam burocracia. E aí, em uma aliança ecumênica sem precedentes, o Wright se uniu a Dom Paulo Evaristo Arnes, o então arcebispo católico de São Paulo, e ao rabino Henry Sobel. Um presbiteriano, um católico e um judeu. Exato. O que eles fizeram foi arquitetar o projeto Brasil Nunca Mais. Sob um risco de vida absoluto, Wright e uma equipe de advogados passavam horas no Superior Tribunal Militar, Requisitando processos oficiais. tirando cópias clandestinas de milhares de páginas, onde os próprios presos relatavam nas torturas sofridas. Eles microfilmaram tudo e enviaram para o exterior. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Demais, né? Ele usou a própria papelada do regime contra o regime. Ele entendeu esse amor pela burocracia e transformou isso na prova irrefutável de que a tortura era sistemática. Ele foi o arquivista que impediu o negacionismo futuro, basicamente. Perfeito. Mas aí nós temos a figura do irmão dele, Paulo Stuart Wright, também de origem presbiteriana, mas cuja estratégia e destino foram diametralmente opostos ao Jaimir. Sim. Enquanto Jaimir operava como o arquivista sigiloso, o Paulo era o homem da praça pública, o político institucional. Ele atuava por dentro do sistema oficial, né? Isso, ele foi eleito deputado estadual por Santa Catarina. O Paulo Stuart tentou mudar o sistema por dentro das regras democráticas. Mas aí veio o AI-5. O problema é exatamente esse. Após a decretação do AI-5, o ato institucional número 5, que endureceu radicalmente a ditadura, o Paulo teve seu mandato sumariamente cassado. O que, na prática, retira qualquer proteção legal ou imunidade parlamentar que ele pudesse ter. Exatamente. Sem mandato e marcado como subversivo, ele foi forçado a mergulhar na clandestinidade mais profunda. A partir dali, a política virou sobrevivência. E o Estado alcançou ele. E a mecânica trágica do Estado militar acabou por alcançá-lo. Em 1973, ele desapareceu. Triste demais. Investigações detalhadas posteriores confirmaram que ele foi sequestrado e mantido em cativeiro pelos órgãos de repressão. Paulo Stuart Wright é hoje oficialmente reconhecido como um dos mortos e desaparecidos políticos do Estado brasileiro. É um peso terrível. Nós temos o diplomata dos bastidores e o político engolido pelo sistema. Pois é. E o terceiro rosto que salta aos olhos nos arquivos pertence a uma mulher, Hélène Guariba. A Ellen é uma figura fortíssima. Ela não tinha a blindagem institucional de ser um reverendo estabelecido ou um parlamentar. Ela representava a força bruta da base estudantil. Hélène Guariba era uma jovem metodista profundamente inserida no movimento ecumênico e cultural. A trajetória dela ilustra perfeitamente como a doutrina de segurança nacional encarava a juventude engajada. Ela também não era uma combatente armada, né? Não, ela não era uma guerrilheira treinada. Ela era uma mente pensante, alguém que usava a cultura e a educação como ferramentas de conscientização. E o que aconteceu com ela? Em 1961, ela foi capturada pela máquina do DOI-CODE e nunca mais foi vista. Hélène se tornou um emblema da violência letal que o regime aplicou contra os jovens que ousaram sonhar com um país diferente. Ao colocar esses 3 perfis lado a lado, a gente percebe que a fé cristã, para eles, não funcionou como uma anestesia social, mas como um motor de ignição. Uma força motriz maravilhosa, sim. No entanto, explorar essas trajetórias nos obriga a encarar de frente a realidade fria e dura do que acontecia quando esse motor de ignição falhava. Ou melhor, quando eles caíam nas garras da repressão. Aí o cenário fica bem sombrio. Quando essas portas do DOI-CODE se fechavam, qual era a mecânica do interrogatório? Como o Estado lidava com esses indivíduos lá dentro? Se conectarmos isso com um panorama maior, a conclusão incontestável, amparada pelas investigações minuciosas da Comissão Nacional da Verdade entre 2012 e 2014,
é que o tratamento dispensado a esses presos não era obra de alguns agentes sádicos agindo por conta própria. Não era um desvio de conduta. De forma alguma. A tortura era uma política de Estado. Era uma ciência aplicada para destruir o indivíduo. E os métodos aplicados, inclusive contra esses líderes religiosos, são difíceis de até mesmo enumerar. É pesado. Os documentos descrevem o uso sistemático de choques elétricos, o pau de arara, Nossa! sessões prolongadas de afogamento, espancamentos severos, privação absoluta de sono e alimentação. É literalmente uma burocracia da dor. Eles institucionalizaram a barbárie. E mais do que a destruição física, havia destruição psicológica, entende? Os interrogadores ameaçavam as famílias, os filhos dos presos. Usavam os entes queridos como moeda de troca. Sim. E o que chama muita atenção nos relatos dos sobreviventes evangélicos é a constatação de que a fé não os blindou da crueldade. Pelo contrário. Como assim? Em muitos casos, os torturadores zombavam deliberadamente de suas crenças, usando a religião da vítima como mais uma ferramenta de tortura psicológica, tentando quebrar não apenas o corpo, mas o espírito. Isso me gera um conflito cognitivo violento. É de bugar a mente mesmo. Tento mapear a realidade diária disso nas comunidades. Pensemos no seguinte cenário: nós temos uma denominação cujo Conselho Superior emite comunicados oficiais celebrando o governo militar, agradecendo aos generais por, entre aspas, salvarem o Brasil. Aconteceu muito. Simultaneamente, jovens e pastores dessa exata mesma denominação estão pendurados num pau de arara, tomando choques elétricos, sangrando nos porões daquele mesmo governo. É uma ironia macabra. Como uma instituição lida com uma fissura dessa magnitude? Como as pessoas sentavam nos bancos no domingo de manhã, fingindo que nada estava acontecendo, enquanto conhecidos e líderes de jovens simplesmente sumiam do mapa. A tensão no ar devia ser insuportável. Olha, é o ápice da dissonância cognitiva e a resposta histórica é que a maioria das instituições simplesmente não lidou bem com isso. Imagino que fecharam os olhos. Virou tabu. Ninguém falava sobre os desaparecidos. Falar sobre os irmãos desaparecidos era considerado perigoso, uma possível demonstração de simpatia pela subversão, sabe? O medo silenciou as congregações. Exato. Isso gerou traumas comunitários que perduram até hoje. Muitas famílias de evangélicos perseguidos se sentiram duplamente traídas. Traídas pelo Estado e pela Igreja? Isso, pelo Estado, que deveria protegê-las, e pela Igreja, que deveria acolhê-las, mas preferiu virar as costas para manter as boas relações com o poder. Então, o que tudo isso significa para nossa compreensão do passado? Significa que a gente tem que abandonar, de uma vez por todas, aquela urgência infantil de querer colocar a história em caixinhas perfeitamente rotuladas? Não existe preto no branco absoluto na história. Exato. Não podemos olhar para o passado e dizer que a Igreja Evangélica Brasileira foi heróica e resistiu à ditadura, porque estaríamos ignorando a colaboração escancarada de muitas lideranças. Com certeza. Mas, do mesmo modo, não podemos afirmar que a Igreja Evangélica foi cúmplice da ditadura como um todo, porque estaremos apagando o sangue, a coragem e a resistência heróica de pessoas como Jaume Wright, Paulo Wright e Helene Guariba. É um equilíbrio delicado. E é exatamente por essa razão que o resgate documental é tão vital. A história real não é bidimensional. O protestantismo no Brasil daquela época foi um campo de batalha ideológico real. Onde vidas estavam em jogo. Sim. E hoje, felizmente, existem arquivos em universidades e centros de memória ligados a denominações mais progressistas que estão trabalhando incansavelmente para organizar esses documentos. Para não deixar essa história morrer. Eles garantem que essa complexidade e essas contradições não se percam nas brumas do tempo. O reconhecimento público, como o feito pela Comissão Nacional da Verdade, não é sobre reabrir feridas por mero revanchismo. É sobre cura. É sobre limpar essas feridas com a luz da verdade documentada, para que elas possam cicatrizar adequadamente. E essa é a grande lição que a gente extrai ao navegar por esses arquivos tão pesados. A informação crítica, embasada em registros reais e documentados, é um único antídoto eficaz contra a amnésia histórica.
E contra as narrativas simplistas que inundam as redes sociais hoje em dia, né? Perfeito. Saber como as coisas operavam nos mínimos detalhes, entender a mecânica da resistência e do silenciamento, nos imuniza contra discursos fáceis. O que vemos na história dessas pessoas não é a fé sendo usada como uma ferramenta de alienação, sabe? Aquela coisa de olhar só para o céu e esquecer da terra. De forma alguma. Nós vemos a fé sendo interpretada como um chamado inescapável para a ação civil, para a defesa intransigente dos direitos humanos. Perfeitamente colocado. E o ponto fulcral que a gente deve reter é que a busca pela verdade e a defesa da dignidade humana não são alheias aos valores religiosos. Andam de mãos dadas para muitos. Para aqueles que resistiram, essas ações eram a expressão máxima da sua fé. Eles enxergaram no seu credo um imperativo moral inegociável contra o autoritarismo. É um pensamento que carrega um peso enorme. E a partir dessa premissa, de que para muitos a defesa da justiça e da liberdade é, em sua essência, inseparável dos princípios cristãos fundamentais, eu quero deixar no ar uma provocação. Vamos lá. Um pensamento para a galera que nos ouve processar e refletir nos próximos dias. Se o estudo minucioso dessas décadas sombrias nos obriga a questionar a responsabilidade e o papel das comunidades religiosas diante do poder do Estado no passado, como nós avaliamos as instituições de hoje? Uma excelente pergunta. Com o enorme poder de mobilização e influência que as instituições possuem atualmente, em momentos de severa tensão social, como elas estão usando esse capital? É o espelho para o presente. Se os historiadores do futuro abrirem os arquivos e as comunicações digitais do nosso tempo daqui a 50 anos, essas instituições contemporâneas serão lembradas pela sua complacência e pelo seu silêncio conveniente, ou pelo seu compromisso inabalável com a defesa dos mais vulneráveis. Olha, é uma indagação que recusa respostas fáceis. E, mais do que isso, exige que a gente examine as estruturas do nosso próprio presente com a mesma lente crítica e o mesmo rigor documental que a gente aplica aos arquivos das décadas de 1960 e 70. A gente não pode fugir dessa autoanálise. Não pode. A história nunca é apenas sobre o que passou. Ela é sempre o espelho para o agora. Pois é. No fim das contas, a forma como decidimos agir diante das injustiças do nosso tempo é o que vai determinar como nós seremos lidos nas páginas da história de amanhã. É uma grande responsabilidade. Com certeza. Nós queremos agradecer imensamente a cada um na nossa audiência por nos acompanhar até o final de mais essa análise profunda. Foi um mergulho em tanto. Foi sim. Continuem desconfiando das narrativas perfeitas, continuem escavando a complexidade dos fatos e a gente se encontra na nossa próxima exploração rumo ao conhecimento. Até lá!